Glória a Deus. Eu peço que nesse momento você abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Por favor, que você possa acompanhar comigo na leitura, abrindo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Se você não tem uma Bíblia perto de você, se você está utilizando o celular para assistir o culto, escute a minha leitura com atenção, que possamos estar atentos a tudo que o Senhor tem a falar nessa noite. Amém? Lucas 10, a partir do versículo 25, vai dizer assim: E eis que se levantou certo doutor, um doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio que morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Vai e faz da mesma maneira. Uma passagem bastante conhecida, né? Com uma parábola, com uma resposta de Cristo mais conhecida ainda. Até aqueles que não são acostumados com a Bíblia, não leem muito a Bíblia, conhecem a parábola do bom samaritano. E ela, por si só, sem saber o contexto, sem saber para quem foi, sem saber o porquê dessa parábola, ela por si só já é rica. Já nos ensina muita coisa, já nos faz pensar, já nos faz ter uma autoanálise. Ela por si só já é uma palavra. Mas eu quero nessa noite destacar tudo o que aconteceu. Quem fez a pergunta? Por que a pergunta foi feita? Por que Cristo respondeu através de uma parábola assim? Eu quero poder entender todo esse contexto. E eu creio que esse contexto há de falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Mas antes disso, eu preciso falar da parábola. Dessa resposta. Não tem como não ler Lucas 10, 25 até o 37 e não mencionar e não pensar sobre essa parábola, sobre essa resposta. Porque ela, como eu disse, em si, só ela, já é uma palavra. Já é o suficiente para analisarmos como está a nossa vida.
como temos agido, correspondido à dor do próximo? O que temos feito ao ver, ao contemplar a dor do próximo? Vai dizer que alguém sofreu um assalto, um roubo, e essa pessoa foi espancada e ficou ao chão meio que morto. E passou por ali 3 pessoas. Passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. Passou por ali 2 pessoas que tinham como obrigação sua, era o seu trabalho, estender a mão e ajudar o próximo. Era o seu trabalho dar o bom exemplo. Tinha como obrigação. Passou por ali um sacerdote e um levita. E a palavra do Senhor vai dizer que eles nada fazem. Pelo contrário, quando viram aquele homem caído no chão, ao invés de ir atendê-lo, ao invés de ir ajudá-lo, passou de longe. Sabe quando você está caminhando por uma calçada, vê alguém necessitado, alguém na rua, precisando de algo, e antes de chegar nessa pessoa, passa para outra calçada e continua o seu caminho? Foi isso que estes homens fizeram. Ocasionalmente, eles estavam ali no seu percurso, talvez no seu trabalho diário no templo, e viram um homem necessitado, quase que morto, e não fizeram nada. Aí passou um samaritano, sem título nenhum, sem obrigação nenhuma, sem ter o título sobre si que é de Deus, enviado de Deus, que faz as coisas para Deus. Não, era um simples homem. Era alguém comum, que viu aquele homem caído, quase morto, e resolveu fazer alguma coisa. O seu coração se compadeceu a respeito daquele homem caído e fez algo. Só por isso, só por esse contexto criado por Cristo, essa história, já nos faz refletir quais são as nossas ações e reações à dor do próximo. Porque carregamos um título importante, meu irmão. Somos cristãos. Sabe o que é ser cristão? Ser cristão, o seu significado é ser alguém parecido com Cristo. Olha o título que carregamos. Às vezes merecidamente, às vezes não. Eu acho que já contei em lives passadas qual foi o momento inicial onde os discípulos receberam esse nome, esse título de cristão. E foi porque eles faziam aquilo que Cristo fazia. Eles agiam parecido como Cristo agia. Por isso receberam esse nome. Hoje recebemos também esse nome, somos cristãos. Dizemos que somos de Deus, que somos de Cristo. Mas quantas vezes vemos alguém sofrer, alguém padecer, alguém precisando de ajuda, e ao invés de ajudar, passamos para outra calçada e continuamos o nosso caminho. Quantas vezes? Quantas vezes eu não errei assim? Porque eu estava cheio de afazeres, porque eu tinha coisas a fazer na igreja. Quem me conhece sabe que eu tenho a tendência de pegar tudo para mim para fazer, sabe? Eu participo de quase tudo, eu faço quase tudo, é prazer para mim, não é algo pesado, eu gosto de fazer. Mas quantas vezes fazendo estas coisas, achando porque eu tinha algo a fazer, eu tinha uma responsabilidade a fazer, não fazia o básico e o principal.
estender a minha mão àquele que estava precisando. Olha, eu tenho que chegar na igreja em tal horário, eu tenho que ensaiar porque eu vou cantar no louvor. E eu passo por alguém necessitado e nada faço porque eu estou atrasado. Olha, eu tenho que meditar na palavra do Senhor, eu tenho que estudar, porque daqui a pouco eu vou ministrar, eu vou pregar, eu preciso ter o conhecimento. E alguém nesse exato momento está passando dificuldade, precisando de uma ajuda, e eu posso ajudar. E eu nada faço. Quantas vezes? Ao final de um dia, eu percebi que eu fiz muita coisa e não fiz nada. Eu percebi que eu trabalhei muito, mas não fiz o essencial. E qual é o essencial? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes alguém estava caído no caminho que eu percorria e a minha decisão, a minha ação foi ir para o outro lado, ir para outra calçada e continuar o caminho. Quantas vezes não erramos assim? Aí Cristo vai dizer que um samaritano, alguém que talvez não carregue título nenhum, não diga que é de Deus, não diga que segue a Cristo, não afirma que é cristão, um samaritano, encontra esse homem e o ajuda e faz alguma coisa. Me faz pensar se, através desse texto, dessa parábola e trazendo para os nossos dias, me faz pensar se a igreja não perdeu o propósito. E quando eu falo igreja, estou falando de mim e de você. Se nós não perdemos a essência, nos preocupamos muito mais com a estrutura, nos preocupamos muito mais de como vai ser o culto. Eu sei que estamos vivendo dias em que Deus tem mexido com as estruturas, estamos em casa, não temos mais esses afazeres que tínhamos antigamente, de ensaios de louvor para cultuar presencialmente, mudou muita coisa. Mas me faz pensar se não perdemos o propósito. E se Deus não quer que voltemos à essência do amor? Porque do que adianta trabalharmos pela estrutura, suarmos, nos cansarmos em fazer as coisas para a realização de um culto, de um momento de 1 ou 2 horas, e não nos preocupamos porque temos muito a fazer com aquele que está caído e precisando do nosso lado. Olha como só essa parábola já tem o que nos ensinar. Já nos faz refletir. Como você tem agido, meu irmão? Qual é a sua tomada de decisão ao ver a dor do próximo? Você logo se preocupa a ajudar? Ou você acha que os seus afazeres, as suas ocupações, não te permite estender a mão, são mais importantes do que agir em amor? Qual tem sido a sua resposta à dor do próximo? Mas como eu disse, essa resposta tem um contexto. Essa resposta tem um porquê. A gente leu lá em Lucas 10, a partir do versículo 25, que um mestre da lei, um doutor, ao se achegar a Cristo, quer pegá-lo, quer que ele se confunda em suas respostas, quer tentá-lo, como diz no versículo 25. Cristo e esse mestre, esse doutor, começam a jogar aqui um jogo de xadrez.
onde a primeira peça foi esse mestre, esse doutor da lei, que posicionou, e que Cristo começa a jogar esse jogo. Tolo é esse mestre em pensar que pegaria Cristo nas palavras, na sabedoria, não é? E ele começa a dizer, olha, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Cristo vai se movimentar, Cristo vai dizer, o que está escrito na lei? O que você lê? Como você lê? Ele vai dizer, olha, amai ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Aí Cristo vai responder, respondeste bem. Faz isso e você viverá. Aí, aquele doutor da lei, aquele mestre recebe essa resposta e não se contenta com aquilo. Ele quer pegar o Senhor, ele quer ganhar na sabedoria de Cristo de todas as maneiras. Ele não se contentou com essa resposta. Ele vai dizer no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus vai e conta essa parábola. E eu quero destacar esse versículo 29, onde ele pergunta, quem é o meu próximo? Numa tentativa de justificar-se. Toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu medito na palavra do Senhor, eu tento ler aquilo que está se passando e tento observar o que eu posso tirar dali de aprendizado. O que estamos vivendo na atualidade que se assemelha com aquilo que Cristo diz, com aquilo que aqueles homens estão falando e vivendo, e que eu possa aprender com isso. E quando Lucas 10, 29 vai dizer que esse homem, ao tentar justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Eu enxerguei, mas enxerguei mesmo isso sem querer apontar dedo, sabe? Sem querer falar quem. Mas eu enxerguei tantos que na atualidade, em suas ministrações, em sua maneira de vida, em suas palavras, tentam se justificar daquilo que fazem. Sabe aqueles que pegam uma verdade e a transformam e a modificam para que o seu pecado, as suas ações sejam minimizadas ou apagadas? Sabe, aqueles que falam que acreditam em algo, em uma verdade distorcida, só para que não falem que ele está errado, só para que não falem que ele está em pecado. Sabe essas pessoas? E quanto eu e você mesmo, ao fazer algo que sabemos que está errado, distorcemos o Evangelho, a verdade de Cristo, para que não sejamos condenados pelo outro. O nosso pecado não vem à tona, não vem à mostra, pelo contrário. Eu acho que foi com esse tipo de pensamento, com uma pessoa tentando se justificar, que nasceu esse termo que é utilizado da hipergraça, não é? Onde dizem que não importa o que você faça, não importa como é a tua vida, não importa qual é o teu testemunho, você já está salvo.
porque você diz que Cristo é Senhor, porque você confessa a tua fé por palavras, que através de Cristo vem a salvação. Então não importa o que você faça. Alguns vão dizer que viver debaixo dessa graça, viver debaixo dessa maravilha alcançada por Cristo naquela cruz, é continuar a viver em pecado, é continuar a viver na imundícia do pecado, é continuar a praticar aquilo que você praticava anteriormente, porque Cristo te deu salvação. Pessoas que tentam justificar a si, distorcendo uma verdade, distorcendo uma realidade, distorcendo aquilo que o Senhor propõe para mim e para você, para que o seu pecado, para que o seu erro não seja mostrado. E foi isso que esse doutor fez. Eu quero que você compreenda que Cristo não estava conversando com qualquer pessoa, com alguém sem conhecimento. Era um doutor da lei. Um doutor que conhecia as Escrituras, que sabia a verdade. E é por isso que no versículo 29 vai enfatizar que ele querendo justificar a si mesmo. Por quê? Porque ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele não estava cumprindo o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. E é por isso que ele faz a pergunta. Ele diz: quem é o próximo então? Ora, porque se o próximo for aqueles que estão ao meu lado, eu já faço alguma coisa. Se o próximo for judeu, e eu tenho que amá-lo como a mim mesmo, eu já faço. Eu ajudo os judeus. Ora, se o próximo for a minha família, eu já faço. Eu estendo a mão ao que está necessitado da minha família, eu faço. Se o próximo for aquele que anda comigo, eu já faço. Então quem é o meu próximo? Por quê? Porque o Senhor fala para mim fazer isso e eu vou viver, eu já tenho feito. Então ele vai questionar a Cristo: quem é o meu próximo? Como eu disse, eles estão jogando uma partida aqui de xadrez. E Cristo vai responder através da parábola. E o interessante é que aquele que estende a mão, aquele que ama o próximo como a si mesmo, na parábola de Cristo, é um samaritano. E Cristo não colocou esse personagem por acaso. Cristo sabia o que estava dizendo. Você deve saber que naquela época samaritano não se dava com judeu e judeu não se dava com samaritano. Uma história bem antiga. Quando o povo se dividiu, uma história bem antiga. E desde então, samaritano não se dá com judeu e judeu não se dá com samaritano. E na parábola de Cristo, quem amou o próximo como a si mesmo, quem cumpriu aquilo que diz as Escrituras, foi um samaritano. Alguém que eles não se davam, que eles não suportavam. A resposta de Cristo a esse doutor, a esta pergunta, quem é o meu próximo? É qualquer um. O seu próximo, aquele que você precisa estender a mão, aquele que você precisa amar como a si mesmo, é qualquer um. Sabe quem você precisa ajudar? É aquele que está necessitado, não aquele que anda com você. Não só aquele que anda com você. Não só aquele que participa da tua igreja. Não só aquele que é teu familiar. Não só aquele que se diz ser cristão. Sabe quem você tem que amar como a ti mesmo e estender a mão quando está necessitado? É o teu próximo. E quem é o teu próximo? São todos. O teu próximo, aquele que você precisa estender a mão, é aquele que está necessitado. Aí ele vai virar para aquele doutor e vai dizer: então, nessa parábola, nessa minha resposta, dentre esses três personagens,
quem é aquele que amou o próximo como a si mesmo? Quem foi o próximo? E nessa pergunta de Cristo ele deu o checkmate. Para quem entende de xadrez, vai saber, ele deu o movimento final. Não tinha como mais aquele doutor continuar essa conversa. Porque o próximo dessa parábola era o samaritano. Aquele ao qual eles odiavam, que eles não se davam. E Cristo vai dizer, então vai. E faz da mesma maneira. O que Cristo quer nos ensinar nessa noite? O que Cristo quer nos dizer através dessa passagem? Eu quero enfatizar aquilo que está no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quais são as suas justificativas, meu irmão? Quais são as suas desculpas? Quais são? Temos vivido o verdadeiro evangelho? Temos amado a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? Temos? Qual é a tua justificativa? O que você tem a dizer sobre o teu erro? Sabe o que me parece? Que criamos justificativas, criamos desculpas para estarmos bem perante os homens. Mas o que importa, verdadeiramente o que importa, é como estamos perante a Deus. Pouco importa o que os outros acham de nós. O que realmente importa é o que Cristo, o que Deus acha das nossas ações, das nossas vidas. Mas não é com isso que nos preocupamos. Porque as nossas desculpas, nossas mentiras, as nossas distorções da verdade é para estarmos bem com o homem. É para estarmos bem com as pessoas. É para sermos vistos como bons. Mas quantos na verdade são este sacerdote, agem como este levita? Não é bom. Bom é o samaritano. Bom é esse homem que estendeu a mão. Bom é esse homem que cumpriu o evangelho, mesmo sem ter obrigação nenhuma de dar um exemplo aos outros. Bom é esse homem que entendeu que precisa amar ao próximo como a si mesmo. Esse é bom. Mas distorcemos a verdade, distorcemos a realidade para estarmos bem com as pessoas. Mas como você está com o teu Deus? Como você está com o Senhor? Do que adianta distorcer a verdade? Do que adianta distorcer as Escrituras? Do que adianta dar justificativas para estar bem com o homem? E quando chegar aquele grande dia, e eu sei que você espera esse dia, quando chegar aquela hora, aquela grande hora, e eu sei que você espera essa hora, em que Cristo Jesus há de voltar e buscar aos teus, do que adianta estar bem com os homens e ouvir da boca do Senhor, eu não te conheço. E você vai dizer, como assim? Eu preguei a tua palavra, eu falei sobre você. E ele vai continuar afirmando, eu não te conheço. Porque eu estive entre vós, eu estive entre vocês, eu estive com fome, eu estive nu, eu estive na prisão, lembra dessa passagem? E vocês nada fizeram, eu não os conheço. Do que adianta utilizarmos de justificativas para estar bem com o homem e não estarmos bem com Deus, que é o mais importante?
O que você tem feito como igreja? Sim, você é igreja. O que você tem feito como igreja? Às vezes nos acostumamos e temos esse mau costume de que a liderança da nossa igreja faz tudo, realiza tudo, sabe? Que não precisamos fazer absolutamente nada, porque participamos de uma igreja que arrecada alimentos para quem precisa, participamos de uma igreja que visita as viúvas, participamos de uma igreja. Eu participo disso só de fazer parte dessa comunidade, dessa instituição que faz essas coisas. Não, meu irmão, você é igreja. O que você tem feito, como você tem reagido à dor do próximo? Isso tem feito você tomar alguma atitude? Você vê alguém sofrer, alguém padecer, alguém precisar de algo. Isso te faz tomar alguma atitude? Ou te faz ser como esse doutor? Utiliza de justificativas para não fazer. Utiliza de justificativas para continuar a viver da maneira que vive. Ah, porque eu não faço. Se não faço, é por causa disso. Se eu não fui transformado pelo Evangelho, é por causa disso. Se eu continuo a praticar os meus pecados, é por causa disso. É porque a Bíblia diz tal coisa. Pegando um versículo isolado, um versículo sem contexto, uma passagem que não diz o que aquela pessoa fala que diz, porque a Bíblia diz tal coisa, então eu posso estar dessa maneira, eu posso viver dessa maneira. Meu irmão, se não conseguimos fazer o básico, amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o que você tem feito? Sabe o que é amar o próximo como a nós mesmos? Não é dizer eu te amo. Eu postei isso esses dias. Não é você chegar ao teu próximo, aquele que você até que não gosta muito, que teve atrito com você, sabe? Aquela pessoa que te humilhou, que te pisou, que hoje está necessitado. Sabe essa pessoa? Não é chegar para essa pessoa e dizer, olha, mesmo tudo que você fez, mesmo você tendo me humilhado, eu te amo. Amar ao próximo como a si mesmo não é isso, meu irmão. A palavra do Senhor vai dizer que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Ele fez alguma coisa. Ele agiu. Porque Deus amou o mundo. Porque Ele me amou, porque Ele te amou, Ele não conseguiu ficar parado. Porque Ele me amou, porque Ele te amou. Ele não simplesmente chegou a mim e você e disse, olha, eu te amo, mas você está perdido. Você tem uma vida de perdição. Não, porque Ele me amou, porque Ele te amou, Ele fez alguma coisa. E o que Ele fez nos deu a oportunidade de estar pela eternidade com Ele. Porque Ele nos amou, Ele fez. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer alguma coisa. É fazer algo pelo próximo, é agir em amor. E não dizer que ama. Qual é a tua desculpa? Quais são as tuas justificativas? Pare com isso, meu irmão. Desculpa, justificativa, distorção da verdade não vai te levar a lugar nenhum. Para onde você quer ir? Vamos lembrar como começou essa conversa? Começou com o doutor da lei dizendo o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Viva o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Sem desculpas, sem distorção. Viva o Evangelho.
Cumpra os mandamentos de Cristo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame. Viva o Evangelho, meu irmão. Porque o que é importante para nós? O que as pessoas pensam de nós? Uma vida de mentira? Mas uma vida que nos leva a estar bem com outras pessoas? Ou a eternidade com Cristo? O que é mais importante? Se a sua resposta for a eternidade com Cristo, vá e faz como bom samaritano. Vá e ame ao próximo como a si mesmo. Vá e não dê mais desculpa. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.